Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as novidades do Lightroom 9.3. Eu sei que esse vídeo demorou um pouquinho mais do que eu gostaria para ser lançado, mas ele finalmente está aqui. E ele é bastante importante porque além daquelas atualizações de praxe em cada versão do Lightroom, que é suporte a novas câmeras, suporte a novas objetivas e também melhorias de performance, desta vez nós temos grandes novidades no Lightroom, inclusive o que provavelmente é uma das coisas mais pedidas no Lightroom, pelo menos pelas pessoas que eu conheço e com as pessoas que eu convivo, desde que o programa existe, que é a possibilidade de você fazer ajustes de cor similar ao que você faz no painel HSL, utilizando o painel de ajuste localizado. Então, nós vamos para a tela do computador, porque eu quero mostrar para vocês as principais novidades. A primeira novidade que vocês vão reparar é que agora no painel de pré-definições, de presets do Lightroom, nós temos alguns presets padrão, esses que já vêm de fábrica no Lightroom, que vão automatizar algumas coisas. Então aqui na seção padrões nós temos padrão Adobe, que vai simplesmente resetar a sua foto para aquele padrão da Adobe quando a sua foto é importada. Configurações da câmera, que vai aplicar o perfil de cor utilizado na sua câmera e também essas combinações Adobe Cor, Adobe Paisagem, Adobe Retrato com, quando ele fala lente, é a correção de lente e NR seria Noise Reduction. Então, quando eu seleciono aqui Adobe Cor mais lente mais NR, por exemplo, ele vai aplicar o perfil Adobe Cor, vai aplicar a correção de distorção de lente e também a redução de ruído para o ISO utilizado nesta foto. Além disso, se formos um pouco mais para baixo, temos essas correções óticas, que é a correção automática de aberração cromática, depois correção de lente e a correção de lente mais aberração cromática. Uma outra alteração é a mudança de interface agora na curva de tons. Anteriormente, para selecionar entre a curva paramétrica e as curvas livres ou curva de ponto, havia um botão mais aqui no canto. Agora, a curva paramétrica é marcada por este botão aqui em cima e as curvas livres de ponto para cada canal são marcadas aqui em cima também, então ficou mais fácil de você alternar entre uma curva e outra. Além disto, quando selecionamos alguma das curvas de cor, ele mostra para você a cor que vai ser adicionada ou removida quando você altera aquela curva. Por exemplo, no canal azul, temos o azul e o amarelo, no verde, o verde e o magenta, e no vermelho, o vermelho e o ciano. Além disso, eu agora posso fazer a minha curva de tons aqui normalmente, ou eu posso selecionar um ponto e inserir os dados numéricos aqui embaixo, ou seja, o número de entrada e de saída daquele ponto, para eu fazer a configuração com mais precisão. Além disso, eu posso selecionar aqui com o botão direito em cima do ponto e copiar a configuração do canal, caso eu queira replicar a mesma curva em outro canal. Então eu posso vir no canal verde agora e aplicar ou colar as configurações do canal e ele vai colar exatamente aquela curva que eu puxei de outro canal. Então são algumas novidades de interface aí na curva de tom. Uma outra novidade de interface é que agora aqui no seletor de módulos temos esta nuvem aqui no final que mostra o status de sincronização do Lightroom. Então se você estiver hospedando imagens na nuvem ou fazendo algum tipo de sincronização, ele vai mostrar essa sincronização acontecendo aqui para você saber o status, quanto tempo falta, se você já pode fechar o Lightroom e tudo mais. Mas agora vamos falar das duas novidades que eu considero mais importantes. A primeira dela é a possibilidade de criar presets variáveis de acordo com o ISO da sua imagem. Você deve lembrar de um vídeo que já foi mostrado aqui no canal, onde a gente fala sobre como programar o Lightroom para aplicar uma redução de ruído específica na hora da importação, de acordo com o ISO da foto. Pois agora é possível fazer isto dentro de um preset, ou seja, você pode criar um preset que os ajustes vão mudar automaticamente de acordo com o ISO da sua imagem. E como eu faço isso? Aqui eu tenho uma imagem, é a mesma foto na mesma posição, tirada com vários ISOs diferentes, indo desde o ISO 100, passando pelo 200, 400 e aí chegando aqui no final no ISO 3200. Beleza? Então o que eu vou fazer? No ISO 1, eu vou configurar aqui no painel detalhe a minha redução de ruído. Ela vai ser 0. Não vou aplicar redução de ruído aqui na imagem em ISO 100. Porém, na imagem em ISO 3200, eu vou aplicar, digamos aqui,
60 de redução de ruído. Eu poderia fazer a aplicação em cada um dos ISOs, de acordo com o que fosse necessário, mas nem isso eu preciso fazer. Eu posso fazer no menor ISO e no maior ISO, e todos os ISOs intermediários ele vai automaticamente calcular para mim. Se eu fizer em cada um dos ISOs, aí ele vai ligar, fazer esse cálculo entre um ISO e outro. Então, se eu fizer a configuração para o ISO 100, para o ISO 400 e para o ISO 3200, o ISO 200 ele vai pegar a média entre o 100 e o 400. Entre o 400 e o 3200, por exemplo, ISO 800, ele vai calcular qual é a quantidade de redução de ruído que eu deveria ter com base nas duas configurações que eu coloquei. Aqui eu coloquei só de ISO 100, deixei 0 aqui na redução de ruído de luminância, e então no ISO 3200 deixei a luminância 60, redução de ruído de luminância em 60. Então eu vou selecionar estas duas imagens, segurando a tecla Ctrl, selecionei as duas e vou criar a pré-definição aqui no botão de mais. Cliquei aqui, criar pré-definição, vou desmarcar tudo, vou selecionar apenas versão de processo, redução de ruído, e aqui embaixo vou criar uma pré-definição adaptável de ISO. Isto significa que ele vai adequar a minha pré-definição com base no ISO da imagem. Vou selecionar o nome, vou colocar 00 para ficar mais fácil de achar depois, Noise Reduction, vou dar criar, e está aqui a minha pré-definição. E agora você pode ver que se, por exemplo, eu selecionar a imagem com ISO 200 e aplicar essa pré-definição, ele vai aplicar 12 de pré-definição. Se eu pegar a imagem com ISO 800 e aplicar o Noise Reduction, ele vai aplicar 36. Então ele calcula aí nos ISOs intermediários quanto é de redução de ruído para aplicar, com base na menor aplicação que eu fiz e na maior aplicação que eu fiz. Se eu tiver feito aplicações intermediárias, elas também vão ser consideradas no processo. E isto não vale apenas para redução de ruído, embora seja o uso mais provável desta função, mas vale para qualquer outro recurso. Digamos que você aplica nitidez diferente de acordo com o ISO da sua imagem. Neste caso, ele também vai variar os seus ajustes de aplicação nitidez, ou claridade, ou qualquer outro ajuste que você faça e salve nessa pré-definição. Por último, e certamente a feature mais importante desta atualização, é a possibilidade de alterar a matiz da sua imagem utilizando o pincel de ajuste localizado. Como é que eu faço isso? Pego o pincel de ajuste localizado, vou apertar a tecla O de overlay aqui, vou fazer um único risco, vou apertar O novamente para remover o overlay, e agora eu tenho esta opção aqui, ó, matiz, e ela permite que eu altere a matiz da minha imagem. E melhor do que no painel HSL, o painel HSL permite apenas cerca de 30 graus aí de alteração na matiz, então o vermelho vira laranja, ou o vermelho vira magenta. Porém, aqui eu tenho 360 graus, então eu consigo transformar uma cor em outra totalmente diferente. Ah, mas lá no painel HSL eu posso alterar só o vermelho, eu posso alterar só o azul, posso alterar só o verde. Aqui eu tenho que fazer a máscara com precisão. Não se esqueça que nós já temos algumas versões do Lightroom a possibilidade de limitar a minha máscara a uma cor específica. E aí como vamos fazer isso? Eu vou deletar essa máscara que eu criei aqui, vou dar um del e vou criar uma nova máscara, vou chegar um pouco aqui mais perto da roupa dela e vou criar uma nova máscara bem rápido, pegando apenas a área do vestido. Vou apertar O e vou criar uma máscara rápida aqui, ó, selecionando a área do vestido. Como você pode ver, eu estou sendo bem descuidado, estou pegando inclusive as áreas ali externas. E agora o que nós vamos fazer? Agora eu vou trocar aqui a máscara de intervalo para cor, né? Já vimos isso em outros vídeos. Vou selecionar o seletor de gama de cores, vou escolher a área vermelha e ele vai limitar a minha seleção a esta área vermelha. Eu posso aumentar aqui a área de seleção ou diminuir a área de seleção. E aí a minha seleção ficou mais precisa em cima do vestido dela. Se eu não gostar do resultado, posso pegar aqui o seletor de novo e posso fazer uma nova seleção e vou ajustando conforme eu queira. E agora eu posso apertar a tecla O novamente e posso alterar a matiz do vestido dela. Isso me dá muita liberdade, principalmente se houver
outros elementos da minha imagem com a mesma cor. Então, se tiver outros elementos vermelhos na minha imagem, eu consigo fazer esse ajuste de matiz e pegar só o vestido, que eu não conseguia antigamente com o painel HSL. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like aí no canal e também se inscrever no canal do Lightroom Brasil. Compartilhe com seus amigos que são fotógrafos e utilizam o Lightroom para eles também conhecerem essas novidades. No mais, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.